Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Menino Jesus, Abençoai-nos. Nossa Senhora de Belém, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Estamos no tempo após a Epifania, quando a liturgia narra a vida pública de Nosso Senhor, seja os seus milagres, seja as suas curas, seja os seus ensinamentos por meio das parábolas. Ouvimos no Evangelho da Missa uma das parábolas mais conhecidas, a parábola do joio e do trigo. A interpretação mais comum dessa parábola considera o campo como o mundo, a boa semente, o trigo, como os filhos de Deus, e a má semente, o joio, como os filhos do maligno. Isso significa que, segundo a interpretação mais comum da parábola, os filhos de Deus terão que coexistir com os filhos do maligno nesse mundo, pois a separação definitiva ocorrerá apenas com a morte e o juízo, sendo que os bons herdarão a bem-aventurança eterna e os maus a condenação eterna. Nesse mundo, porém, devemos exercer uma grande paciência, assim como uma grande combatividade, pois o pecado e os filhos do maligno se encontram em toda parte, mesmo nas estruturas da igreja, onde a ação do demônio é ainda mais obstinada. Porém, nós podemos ler a parábola do joio e do trigo a partir da perspectiva da nossa alma. Ou seja, nós podemos dar uma interpretação toda espiritual à parábola, a partir da perspectiva da nossa alma, considerando o combate espiritual que se passa em nossa alma. De fato, caros fiéis, Santa Teresa de Jesus compara a nossa alma a um castelo, sendo que os sentinelas desse castelo, ou seja, os guardiões desse castelo, somos nós mesmos. Deus nos deu a inteligência e a liberdade para protegermos o castelo da nossa alma. Além disso, Ele nos deu a sua graça e inúmeros canais da graça, como os sacramentos e a oração, para protegermos o castelo da nossa alma. Pois, como diz nosso Senhor no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Isso significa que, quando nós guardamos bem o castelo da nossa alma, nós somos sentinelas vigilantes que impedem a entrada do demônio, que impedem a sua entrada pela oração, pela frequentação dos sacramentos, pela mortificação e pelo combate das virtudes. Somos sentinelas vigilantes empregando todos esses meios. Por outro lado, quando não guardamos bem o castelo da nossa alma, somos como aqueles homens, aqueles servos da parábola, que dormiram, que não vigiaram, e por isso mesmo o inimigo conseguiu entrar no campo e semear o joio. Portanto, caros fiéis, o sono daqueles homens trabalhadores, o sono daqueles servos é uma imagem, é um símbolo da falta de vigilância, ou melhor, da falta de combate espiritual.
é um símbolo da negligência no combate espiritual, como um sentinela que dorme e assim deixa o inimigo penetrar o castelo. Mas esse inimigo que entra, esse inimigo que penetra o campo para semear o joio, esse inimigo que penetra o castelo da nossa alma, esse inimigo, numa interpretação espiritual da parábola, esse inimigo somos nós mesmos. Ou melhor, esse inimigo é o nosso velho Adão, é o velho homem que habita ainda a nossa natureza decaída. Não nos esqueçamos, caros fiéis, que por causa do pecado de Adão, nós herdamos dos nossos primeiros pais uma natureza humana ferida, ou seja, uma natureza humana inclinada ao pecado. É por esse motivo que a graça atua, a graça age em nossa alma, primeiramente como um remédio. A primeira finalidade da graça em nossa alma consiste em curar as nossas más inclinações, restabelecendo em nós a ordem, a harmonia, quando as paixões estão subordinadas à luz da razão. E a razão, por sua vez, está subordinada ao império da graça. Quando há ordem, ou seja, quando a graça cura e restabelece a ordem em nossa natureza, então podemos dizer que sepultamos o velho Adão e vivemos conforme o novo Adão, que é Jesus Cristo. Como diz São Paulo na Epístola aos Efésios: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Isso quer dizer que quando negligenciamos o combate espiritual, quando dormimos o sono da negligência, como aqueles servos da parábola, o inimigo que entra e semeia a má semente, esse inimigo não é apenas o demônio com suas tentações, esse inimigo é também a nossa carne, ou seja, o velho Adão. São as más tendências da nossa natureza que despertam enquanto nós dormimos o sono da negligência, ao invés de vigiar e combater o bom combate. Esse inimigo que entra no campo da boa semente são as más sugestões da nossa carne, más sugestões que semeiam pecados. Pecados que logo crescem e se tornam vícios. Vícios que são hábitos bem enraizados em nossa alma. Portanto, caros fiéis, basta que haja uma negligência da nossa parte no combate espiritual, basta uma falta de zelo da nossa parte, basta dormirmos um pouco o sono da negligência para que as más sugestões, as más tendências da nossa carne retornem, semeando pecados, pecados que crescem e se tornam vícios, os mesmos vícios que muitas vezes julgamos ter vencido e superado. Nada disso deveria ser surpreendente para nós, pois se a graça atua, se a graça age em nossa alma como um remédio, então basta diminuir ou suspender o remédio. Ou seja, basta diminuir ou suspender a graça da nossa vida para que a doença retorne. E muitas vezes retorne rapidamente e
com força. Então, quando uma alma dorme por negligência, dorme por falta de zelo no combate espiritual, é uma questão de tempo para que o joio do pecado se espalhe novamente no campo da nossa alma. É uma questão de tempo para que o inimigo, o velho Adão, penetre o castelo da nossa alma. Portanto, caros fiéis, a primeira lição que devemos tirar dessa interpretação espiritual da parábola é que não existe descanso no combate espiritual. Descansar, na verdade, já é desistir. Um dia sem combate espiritual, um dia sem oração da manhã, ou sem oração da noite, um dia sem o terço do rosário, por preguiça ou por negligência, um dia basta para que o velho Adão penetre em nossa alma e cause graves consequências. Então, suspender o combate espiritual, por um dia que seja, nada mais é do que permitir que a enfermidade do pecado retorne à nossa alma e muitas vezes retorne rapidamente e com força. Ora, se ontem rezamos o terço do rosário, hoje precisamos também rezar o terço do rosário. E o mesmo amanhã, e o mesmo depois de amanhã, sem repouso, sem dia de descanso, pois da graça de Deus ninguém descansa, da graça de Deus ninguém tira repouso. A oração, na verdade, é como a respiração da alma, pois a oração faz a graça circular em nossa vida, em nossos pensamentos e nossas obras. Sendo assim, sem oração e sem frequentação dos sacramentos, estamos privados dos dois maiores remédios da graça, e assim damos liberdade para que as más sugestões, as más tendências da nossa carne, do velho Adão, ganhem força novamente. Além disso, descansar na vida espiritual é próprio do nosso orgulho. O orgulho de quem não quer fazer esforço para se santificar. O orgulho de quem não quer que a santificação custe algum sacrifício, alguma renúncia, algum sofrimento. O orgulhoso quer se salvar apenas se isso não lhe custar nada. Sendo que nosso Senhor diz no Evangelho: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida, por minha causa, irá recobrá-la. Em outras palavras, é impossível seguir nosso Senhor sem combater todos os dias as más sugestões, as más tendências do velho Adão. Quem quiser salvar a sua vida nesse mundo, ou seja, quem quiser passar essa vida agradavelmente, sem pena, sem sacrifício, sem combate espiritual, esse irá perder a sua alma, pois o velho Adão sempre se vinga, o velho Adão não dá trégua, ele sempre retorna, como uma enfermidade que deve ser remediada todos os dias, sem repouso, sem descanso. Toda vez que recaímos em nossos pecados, nós pagamos o preço do nosso orgulho, o orgulho de querer se santificar sem pena, sem sacrifício, sem combate espiritual. Mas a segunda lição que devemos tirar dessa interpretação espiritual da parábola é que o combate espiritual exige paciência, e muita paciência. Afinal de contas, nós ouvimos na parábola que o Senhor do campo proíbe aos servos de arrancar o joio, para que o trigo não se perca com o joio.
Muitas vezes, nós nos impacientamos no combate espiritual, pretendendo arrancar um vício de uma vez por todas, julgando que aquele vício deveria ser extirpado de uma só vez. Mas isso é uma ilusão. Todo vício foi formado pela repetição de um certo pecado. A cada vez que reiteramos aquele pecado, enraizamos o vício em nossa alma. Ou seja, enraizamos o hábito de cometer aquele pecado. Isso significa que temos uma certa inclinação, uma certa facilidade para recair naquele pecado. O que foi adquirido durante meses, anos da nossa vida, pela quantidade de pecados que cometemos. Então isso é um hábito, isso é um vício, um mau hábito adquirido durante meses, anos da nossa vida, por pecados reiterados durante meses, durante anos. Ora, a providência não quer que extirpemos nossos vícios de uma única vez, porque não é o mais conveniente para a nossa santificação. Os vícios que adquirimos depois de tantos meses, depois de tantos anos, cometendo os mesmos pecados, esses vícios devem ser combatidos dia após dia, mês após mês, ano após ano de combate espiritual, de renúncia cotidiana, de negação constante do pecado, pela prática das virtudes opostas. Em outras palavras, assim como nós nos demos ao trabalho de escolher o pecado, agora devemos pagar o preço dos nossos pecados, combatendo todos os dias, negando o pecado todos os dias. Deus quer o nosso combate espiritual de todos os dias, porque isso é mais meritório. Essa renúncia cotidiana ao pecado rende mais glória a Deus e se reverte para a nossa maior santificação. Pelo combate espiritual de todos os dias, renunciamos constantemente ao demônio, ao mundo e à carne, ao nosso velho Adão, e assim acumulamos méritos para a eternidade. É por esse motivo que a providência permitiu o pecado de Adão, pois, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há santos de grande virtude no céu, por causa das suas lágrimas de contrição, por causa da sua penitência, por causa do seu combate heróico contra o demônio, o mundo e a carne. E para nós, a regra não é outra. A regra é a mesma. Porque nosso Senhor também diz no Evangelho: o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Portanto, caros fiéis, não sejamos impacientes no combate espiritual, não sejamos exasperados, sejamos violentos, como diz o Evangelho, ou seja, firmes, determinados, mas não impacientes, pois a impaciência é própria do nosso orgulho, o orgulho de não querer suportar as penas dos pecados que nós mesmos escolhemos um dia cometer. O combate espiritual de todos os dias é a nossa primeira e maior penitência, é a mais justa das penitências, porque fomos nós que escolhemos desobedecer à lei de Deus e seguir a lei da nossa carne, a lei do velho Adão, as sugestões e as tendências desordenadas da nossa natureza decaída, que vão conduzir-nos à nossa própria condenação.
Então, nada mais justo do que a paciência no combate espiritual. Essa paciência se aplica mesmo no caso de uma eventual recaída no pecado. Nós devemos ter paciência conosco numa eventual recaída no pecado, pois recair no pecado não deveria ser para nós algo tão surpreendente. Assim como o joio cresce misturado ao trigo, assim também a nossa alma está permeada de muitos vícios. E vez ou outra, por alguma fraqueza, ou então por uma malícia declarada da nossa parte, vez ou outra, nós nos afastamos do combate espiritual e recaímos no pecado, seja por fraqueza, seja por malícia. Isso não é nada surpreendente, a ponto de uma alma fugir da confissão, com vergonha da própria recaída, como se essa recaída fosse uma miséria que apenas essa alma tem, os outros não têm. A alma dos outros é como um campo limpo, sem joio, sem vícios. Nada disso. Esse sentimento de vergonha diante da confissão, assim como o sentimento de surpresa diante da própria queda, é fruto da nossa ignorância na vida espiritual. Nós ainda não nos conhecemos bem, nós ainda não conhecemos o quão miserável nós somos, o quão necessitados nós somos do remédio da graça, a nossa dependência radical do remédio da graça. Como diz o salmista: ego dixi in excesso meu, omnis homo mendax. Isto é, eu disse no meu abatimento, todo homem é mentiroso, todo homem é miserável. Então, deixemos, caros fiéis, que a luz da graça ilumine as trevas da nossa inteligência, para que vejamos o quão enfermos nós somos, o quão fracos e miseráveis nós somos, o quão necessitados nós somos do remédio da graça. O maior mal que podemos fazer à nossa alma é postergar, é atrasar a confissão, julgando que podemos nos reerguer por nós mesmos, que podemos combater nossas más inclinações por nós mesmos, que podemos estancar a hemorragia dos nossos pecados por nós mesmos. Essa hemorragia só pode ser estancada e curada pelo remédio da graça, a graça que vem da oração e, em especial, dos sacramentos, do sacramento da confissão. Portanto, procuremos o remédio da graça sem repouso, sem descanso. Procuremos a nossa santificação, ainda que à custa de renúncias e de sacrifícios. O combate é cotidiano, o combate é constante, não há repouso, não há descanso, pois o nosso repouso se encontra na eternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.